Terminar um relacionamento nunca é um processo fácil, mas a coisa fica ainda mais difícil quando o casal tem filhos. Como se fazer inteira para eles quando estamos em pedaços? Como explicar para a criança que agora papai e mamãe viverão em casas separadas? Em que momento dá essa notícia? De que maneira? Pois é, esse assunto me atravessa, porque a minha criança passou por isso. Eu sou filha de pais separados e só eu sei o que eu passei antes, durante e depois da separação deles, e até hoje tentando ressignificar um tanto. E muito importante a gente trazer o assunto, porque mesmo a gente sabendo que filho não salva casamento, ainda é comum ver mulheres ficarem presas em relações tóxicas, sofrendo abusos de todos os tipos, infelizes, achando que estão fazendo o melhor para suas crianças. Tem um número que a gente já deu aqui em alguns episódios, mas vale muito repetir, porque o assunto pede, que é de que 23% dos casais se separam no primeiro ano de vida do bebê. E aí eu te pergunto, como dividir as responsabilidades com alguém que você acabou de decidir que não quer mais ao seu lado? Que rede de apoio essa mãe precisa para encarar uma mudança desse tamanho? Como recomeçar a vida afetiva? Como explicar para os seus filhos quem é a amiga nova do papai ou apresentar uma pessoa nova ao seu lado? Essa vai ser a nossa treta de hoje aqui no 1001. Filhos de pais separados. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. E trouxemos duas mulheres que a gente adora para dividir um pouquinho das suas experiências. Nossa roda tá completa com a cantora, compositora, mãe do José Marcos e do João Francisco, que tem guarda compartilhada com o ex-marido, Vanessa Camargo. Olá! Obrigada! E para contar pra viu? gente como é ser a mãe do Romeu, que se considera filho do padrasto, recebemos ela, que é atriz e produtora executiva, Priscila Fantin. Hoje só tem amiga na roda. Hoje tá muito maravilhoso. Bem-vinda! Obrigada. Tá até perigoso Tá até isso. perigoso. Mas a coisa é nossa. Ninguém, essa conversa não vai sair daqui. Tá? Morre aqui. A pergunta que não quer calar, quando vocês perceberam, né, que essa relação não tinha mais para onde ir, né, que seria um fim, a primeira coisa que vocês pensaram foi nos filhos? Olha, na verdade, eu nem sabia que o tema era esse. Mentira! Tá Você não sacanagem. sabia? Não, mas tudo bem, porque é uma coisa que, de fato, eu nem falo muito, porque, pra mim, eu sempre quis ter um filho, Eu queria ter um filho, pra eu cuidar. E desde que eu engravidei, eu já sabia que eu não ficaria naquela relação. Desde antes de engravidar, na verdade, assim. Então, durante a gravidez, houve uma tentativa de Dá certo. dividir um pouco, não é que não me entendam mal, mas todo mundo aqui sabe, estamos num programa, inclusive, que eu acho muito bom, que acolhe mulheres que têm a fala não romântica sobre a maternidade, né? Então, assim, dividir o peso de estar grávida, no sentido de que eu era sozinha no Rio de Janeiro. Eu não tinha ninguém, não tinha rede de apoio, nunca tive rede de apoio e continuo tendo dificuldade nesse sentido. Hoje eu tenho meu pai, a mulher do meu pai, minha sogra e meu sogro, que estão pertinho, Que hoje você tá em São Paulo, que hoje eu tô morando aqui em São Paulo, mas na época... mas eu sempre fui sozinha, assim. Então, quando eu engravidei, eu senti essa necessidade de ter alguém para estar ao lado durante aquele processo, que eu imaginei que ia ser muito complicado para mim, e de fato foi, mas eu já sabia que era uma relação que não teria futuro. Então, nos primeiros meses, assim, do Romeu, eu já tentava seguir sozinha, digamos assim. E eu tive muita dificuldade em me desvencilhar da forma como as coisas aconteceram. Então, eu achava que eu sempre pensei que quando a gente tem essa questão de como é que a gente vai fazer? Vamos não nos separar por causa do filho. Eu acho que a criança, quando ela está num ambiente tóxico, para ela é pior Com certeza. Do que se os com pais certeza. estiverem separados, mais felizes. Não tenho a menor dúvida. Então, a minha tentativa sempre foi nesse sentido, assim, eu sabia que eu seguiria melhor sozinha com o Romeu do que da forma que estava. E quando eu fiquei sozinha com o Romeu, aí eu já estava num processo meu muito ruim, assim, porque a relação era muito tóxica, muito abusiva, muito várias coisas, então eu fui
Para você aceitar estar nesse lugar, já é muito difícil, porque a gente olha assim e fala, mano, como que eu tô permitindo isso tudo acontecer comigo? Mas é uma coisa muito complexa, né? Que eu acredito que vocês já tenham falado muito sobre isso aqui também. Todo. Então, aí quando eu me vi sozinha com o meu estava com 5 anos e eu precisava de alguém para cuidar de mim. Então você se separou com 5 anos, quando ele tinha 5 anos. E que loucura, porque você começou dizendo que na gravidez você já sabia. Antes da gravidez, e olha o tempo que eu... São 5 anos, enquanto que eu acho que primeiro ano de bebê vale por 100 do primeiro filho. O primeiro ano do primeiro filho você bota vezes 10 no mínimo aí nessa conta. Então você bota aí uns 50 anos, você casada já sabendo que não ia dar certo. E aí quando eu me vi sozinha com o Romeu, eu precisando de colo, né? Foi aí que eu finalmente, graças a Deus, encontrei o Bruno, que hoje ele é o pai do Romeu, assim. Existe, claro, o Romeu tem total noção, né, de quem é pai biológico e que o Bruno, ele chama de pai, tanto é que padrasto é uma frase que ele não consegue falar, o Romeu não consegue... Tipo... inclusive na cabeça, quando eu falei que chama o pai de padrasto, eu conferi com ela antes, tá? Ela não sabia o tema, mas eu perguntei antes. Essa pergunta foi feita. Eu li na internet isso, pesquisando sobre você um pouquinho, você falando num programa, eu chequei antes, gente. Eu não ia ter dado aquele aspas da minha cabeça. Se o Romeu, de fato, chama o padrasto de pai, né? E, de fato, o Bruno é o pai do Romeu, assim, em todos os sentidos. Então, a partir do momento que eu me vi sozinha, eu sabia que era melhor pra gente, mas ao mesmo tempo eu de fato precisava de alguém que eu nem sabia que eu precisava, sabe? Então essa coisa que eu tinha lá atrás de eu querer ter o meu filho, de fato, isso eu só me sinto completa sendo mãe do Romeu a partir da chegada do Bruno. Eu me reconstruí muito, né? O Bruno me colocou de frente para o espelho e me ensinou a me enxergar e a reconhecer muitas coisas em mim que eu negava. Inclusive, nomenclaturas de coisas que eu vivenciei que eu não queria que tivessem aquele sentido e, de fato, tinham. A realidade é essa, né? Nua e crua, você viveu isso. Então, foi um processo muito doloroso para mim, mas eu só consegui ser mãe, de fato, do Romeu a partir desse meu processo de autoconhecimento e a partir dessa figura que é muito... O Bruno é muito sensato e tem uma inteligência, uma sabedoria, assim, que me ensinou muito a edificar um ser humano, né? Porque a minha vontade de ser mãe era para ter o meu... para cuidar, mas eu não sabia ser mãe. Eu não botava limite nem em mim, eu não sabia botar limite. Ser mãe é colocar limite, né? Então, foi tudo muito confuso até... Como é importante o autoconhecimento, né? Sim. A Pri falou desses 5 anos. O seu tempo também se arrastou pensando nas crianças? Não, eu sou aquela que queria casar, comercial de margarina, fiz um baita casamento, né? Estávamos lá, fizemos casamento. Então, eu tava lá eu tinha toda horrores. a historinha, né, de vou casar. Como quase todas nós, da nossa geração, né? Queria casar, casei com 24, gente, eu casei até cedo, eu casei com 24, né? Muito que eu tinha cedo. Casei cedo, 24, aí fiquei um tempo casada tentando ter filhos, não conseguia, que eu tinha endometriose, aí eu operei e tal. Aí o José e o João vieram antes dos 30 ali, 28, 30, eu tive os dois, meio que pertinho um do outro. Então, a minha relação... A diferença deles é de 2 anos? Um pro outro. A minha relação começou a... Claro que toda relação tem seus sinais, a gente percebe, só que no meu caso, eu queria dar muito certo. Eu queria que desse muito certo. Antes de ter filho, eu tentei dar certo. Aí, quando eu tive filhos, aí mais ainda, porque eu também passei... Agora eu fiz a família, né? E eu tive a separação dos meus pais grávida do João. E foi um inferno para mim. Eu, com 30 anos, já passei tanta dificuldade numa separação de pais, que eu tinha pavor. Foi tão doloroso para mim a separação dos meus pais. Não porque eles se separaram, não se amavam, não. Mas pelo processo, sabe? De confusão, de briga, de até que a mídia fez um circo também. Tem esse cenário, lugar. Né? Então, foi tão doloroso para mim, eu me senti tão dividida, sabe? Entre, às vezes, ter que ficar de um lado de outro. E eu não queria jamais que meus filhos passassem por isso. E o Marcos, a gente pode não ter dado certo como casal, mas ele é um excelente pai.
Ele é muito carinhoso com as crianças, ele ama as crianças. A gente tem diferenças em formas de criar, né? Como Tipo, todos, não é mesmo? Né? Um é mais A gente rígido, o outro é fala mais, muito- sabe? Aham. Eu sou aquela que a criança fala, mãe, tô com dor de cabeça. Pode ficar na cama, não precisa ir pra escola, não. Eu sou desse tipo. Então, já não é o outro caso. Então, a gente tinha diferenças. Então, eu tinha muita dor e preocupação exatamente com os meus filhos. O que eu fiquei um tempo ainda, minha situação foi exatamente essa clássica. Eu fiquei no meu casamento durante algum tempo a mais do que eu deveria, por conta das crianças. De não saber como que eles iam reagir, de não saber como que eles iam se sentir, com medo de ser a vilã da história. É que tem muito isso, né? Toda mãe também tem um lado meu que eu tenho que me desapegar sempre de querer que meus filhos me amem incondicionalmente o tempo inteiro. Não que eles não me chamem de chata, isso já quebrei, porque já fui chamada 10 milhões de vezes de chata. Eu tive que aprender a ouvir. Eu sou chata mesmo, e mãe boa é mãe chata. E aí eu fui aprendendo, porque no começo eu queria, sabe, a minha mãe é maravilhosa, mais legal. Então eu tinha um pavor, sabe, de ser eu a pessoa que ia colocar limite. E colocar uma separação. É. E isso aconteceu comigo, né? Então, os meus filhos, durante um tempo, se viraram contra mim. Se viraram? No começo, porque ficou bem nítido para eles que quem queria se separar Quem era eu. escolheu foi você. Então, eu acho que eu fiquei alguns anos, assim, tentando, até um ponto que eu estava exausta. E eu expliquei, eu vou morrer, tipo assim, eu tô aqui por vocês, mas eu não existo mais, entendeu? Eu fui no meu limite até demais, porque eu acho que ali eu estava já começando com... Sabe quando você acorda, você não quer acordar? Opa! Você fica cansada, você quer ficar na cama. Eu só tinha alegria com eles, assim, quando eles estavam perto de mim. Quando eles não estavam perto de mim, era vegetal, assim, já estava vegetando. Então, foi um passo muito importante para mim de coragem, de encarar, de ouvi-los chorando absurdamente. Foi o dia mais difícil da minha vida, foi o dia que a gente contou da separação. Os dois chorando, e eu aqui olhando, explicando para eles. Meu filho hiperventilou, não conseguia respirar. E aí eu falava para ele só, respira, respira. Então, foi um processo longo, assim, que eu acho que ainda tem algumas questões ainda se ajustando. E a gente, um ano e pouco depois. A gente falou na cabeça, né? Como contar, que hora contar. Porque a gente está o tempo todo, a vida atravessando a gente, decisões a tomar, escolhas a fazer, que são muito difíceis, né? Mas numa situação dessa, uma coisa que vai transformar tanto aí, né? Os próximos dias. Não, e nenhuma mãe quer causar dor ao filho. Então, assim, você pensa, meu Com Deus, eu certeza. vou causar uma dor no meu filho, sabe? Eu vou fazer mal para eles, como é que eles vão ficar? E o pós, eu vou dar conta sozinha? Eu tinha muita dúvida se eu ia dar conta sozinha. Porque eu tinha esse apoio do Marcos bem grande, assim, do sentido de trabalho também, né? Viajando, que nem eu, né? Hoje, antes de chegar aqui, meu filho passou mal. Se o pai tivesse, eu estaria mais tranquila. Você está olhando? Tudo certo. Eu tive que sair correndo para levar ele para o pronto-socorro, para ver se está tudo bem. Então, eu tinha esse medo. Pô, eu vou dar conta. E é a coisa melhor da vida é quando você sabe e você ressignifica a sua. Porque também, a minha foi diferente. Eu me senti mãe desde que eles nasceram. Mas eu me senti capaz, muito capaz de ser uma mãe completa para eles depois que eu me separei. E você falou uma engraçado. coisa que me puxou um negócio aqui que eu senti, uns episódios atrás eu brinco que o Guto ficava tentando que a Cora escolhesse ele e que era muito injusto, porque como vai competir com a mamãe que tá ali do lado? Aí você lança a história da chata. Minha filha tem só 2 anos. Ela já começou a escolher o papai. Agora, tudo que vocês me ouviram falar lá antes, pode rasgar e jogar fora, como muitas coisas que a gente fala aqui. Sacanagem. Então, agora ela entrou num momento em que, por exemplo, dormir, ela quer dormir com o pai dela. E eu precisei de... Opa! É De estranho. muitos psicólogos, florais, estranho. vinhos. Você saiu Vou da parar por barriga. aqui. Não, Você tô saiu da brincando. Não cheguei nesse lugar. Mas assim, no primeiro dia é uma liberdade. Você fala, nossa, Ai, que delícia. ai, vou tomar um vai banho dormir longo, vai fazer dormir. No segundo dia você falou, aí no terceiro que ela chorou, do tipo, mamãe, não mamãe, mimi papai. Você 2 sentiu anos aquela rejeitada. criatura. Por um segundo ameacei, mas lembrei daquela frase que a gente sempre fala aqui, que acho que tem muito a ver, que eu falei no primeiro episódio, que quando eu fui construir minha rede de apoio, a minha terapeuta na época falou pra mim assim, Júlia, a Cora vai amar muitas pessoas na vida dela.
E isso é maravilhoso. Você tem que saber que a sua filha vai amar muitas pessoas na vida dela. Não é E isso só tem que você. ser aquilo. Na hora que ela me falou, eu estava no puerpério, aquilo me derreteu, mas eu entendi o quanto eu quero mesmo que ela ame muitas pessoas. Eu tenho uma enteada que eu tenho um vínculo, um amor maravilhoso, que também depois da Cora eu me coloquei no lugar da mãe, da minha enteada, né? De como seria se eu tivesse no lugar dela ali, porque antes, até a gente ter nossos filhos, gente, não dá, tem coisa que a gente não tem ideia. Então, por mais que eu entendesse muito do que eu imaginava que ela estava passando, eu só fui entender depois. Então, hoje, quando eu vejo a Cora escolhendo papai, é assim, 2 para pisar ali numa rejeiçãozinha para eu voltar e falar, opa, isso é saudável, ela sabe que a mãe dela ama ela tá segura para ter os outros amores, ela sabe que a mamãe tá ali e tá tudo bem. Histórias que eu vou me contando para vibrar com isso. E aí eu imagino que num cenário, quando esse casal não é mais um casal, e daí tem a casa da mamãe, a casa do papai. Ah, porque na casa do papai é mais legal e na casa... Eu imagino. Eu já vi. Eu vou morar com meu pai. Eu falei, vai, quero ver. Você Vai. falou? Eu falei, vai. Mas aqui, ó. Aqui, né? Vai. Assim, ó. Vai, não, Né? Assim. Porque eu sei que o pai tem a limitação também do trabalho. Ele não vai dar conta, né? De fazer a função full time. Precisa dividir. Então, mas eu ouvi nervoso, papai é melhor, lá eu posso isso, lá não posso aquilo. E às vezes acontece confusões do tipo, eu tirei o celular, o TikTok deles um tempo, né? E tô trabalhando isso, esse excesso de Quantos anos eles estão? vídeos. 12 e 9. Depois eu vou te contar de um episódio que a gente tem Amiga, aí eu aqui. combinei com Quando eles você de não assistir. ter. Eu tirei. Aí, por causa do pai. Aí tô lá, liguei pra eles, estavam lá os dois. Eu falei, e vem cá, vocês estão usando? Ele, aqui pode. Então, acontece isso também. Mas regras isso acontece diferentes. também Aí com você casados, quer matar. né? Da mesma casa. Também a gente acontece. falou sobre isso. E eu tenho que respeitar, tenho que aprender a falar, cara, eu tentei, e sim, são coisas que, né? Nossa, eu não consigo. É aquela Nossa outra Senhora. coisa. Olha como tudo que tava na cabeça são os temas que a gente vai, Acho que a gente melhor eu fala. não separar mesmo, viu, Renato Góes? Como a Porque gente, assim, Dá muito trabalho. entender negócio, alguma coisa acontecer. como a gente faz para tô criar brincando. Muito acordos boa assim. e como a gente cria essas regras e, né, que eu imagino que Nossa, para deve ser muito criança É. ter uma, né, um máximo de combinado estabilidade, esse é o mais estabelecido nas importante, duas casas. Quando você se separou, Não tinha outra casa. Você tem a Diferente, guarda né? dele sozinha, né? ele sempre só ficou com você. Sim. É diferente, tem um lado outro lado cenário. bom pra caramba, porque é isso, né? Assim, a Ninguém gente, mais vai interferir nessa Amor, meu educação. sonho. E nessa relação. Meu sonho. Só eu, como controladora, você é ariana. Não, a também. gente tá- Aquariana. A gente tá brincando, mas é o cenário da maioria das mulheres no Brasil, né? Onde o genitor simplesmente Some, some. desaparece. Muitos Quando deixa nem o nome. registram Sim. o filho, né? Não, E que bom que a Pri tem, assim, eu conheço o Bruno e eu sou fã, porque quando eu vi a Pri com o Bruno, era nítido, assim. é nítido. Era nítido a mudança, e eu liguei pra ela e falei, amiga, não sei, nas fotos só, porque eu não conhecia ele antes, eu conhecia ele por fotos. A Priscila é a Priscila, né? Pega a gente de surpresa, casei. Tipo, o que aconteceu, amiga? Onde você tava? Tipo, Pri assim, dá uma sumida, daqui a pouco tá casada, linda, maravilhosa. E aí, eu convivi, né, com esse parceiro dela. Eu também. O- Eu também Quando o Romeu nasceu, Conheço a gente pouco, convivia mas- na mesma casa. E a gente percebe algumas coisas, só que a gente, né? Amigas, a gente sabe que às vezes não interfere, né? Bom, a não ser que a amiga fale, ó, tô aqui e tal. E aí, quando eu percebo ela com o Bruno, foi muito nítido, assim, o Bruno, o quanto ele trouxe ela de volta, assim. A Priscila, ela... Não foi o Bruno que fez isso, acho que ele ajudou, mas a Pri renasceu, assim, aquela Pri que a gente conhece desde sempre, sabe? Cheia de vida, cheia de amor, cheia de carinho, presente na sua vida, presente para todo mundo que ela ama. Foi nítido, assim. E aí a gente começou a conviver, e é lindo de ver, assim, o Bruno... Acho que virou pai, acho que quando conheceu o Romeu mesmo, assim. Tem esses Tem essa- encontros, né? é muito Existe. louco. Eles acontecem, então aí. É papo de você achar que foi feito pra ele, assim, sabe? Pri, você acha que esse é um momento difícil, assim, né? Que você dividiu aqui um pouco com a gente.
veio, pelo que você conta, veio já dessa relação que veio antes da gravidez, mas você conta que você teve uma gravidez muito difícil, né? Sim. Eu não sei se foi pós-parto, na gestação, todo o processo. Como é que foi isso um pouco para você? Porque assim, eu tive depressão e aí... Você teve na gestação ou Pós-parto? pós-parto? Tive antes. Antes da gestar? Antes de gestar. Eu tinha sido diagnosticada com depressão, acho que eu tinha 28 anos. Eu engravidei com 28, mas assim, foi no início e no fim, né? E aí eu estava em tratamento para depressão. Eu estava tomando remédio, e aí quando eu engravidei não podia mais tomar remédio. E aí eu falei, e agora? Por isso que eu falei, eu vou precisar de alguma coisa, de um amparo qualquer, assim, porque eu não vou dar conta sozinha, porque eu já tenho muita questão hormonal, né? Você estava falando do Hashimoto, tenho, tipo, meus hormônios, eles sempre foram muito cruéis comigo, assim. Então, eu sabia que a gestação daria uma todo mundo endoida, né? Tipo, esquece coisa, claro, a mulher claro. fica, os hormônios... Sentimental pra caramba. Tudo à chorona flor pra da caramba. pele. Não, existe uma lei aí, que eu não vou saber exato, mas de proteção, quer dizer, de defesa da mulher se ela cometer um crime na gestação. No puerpério, No né? Por que você não falou puerpério, antes assim, disso pra mim, gente? Mas tem algumas Ainda não coisas, tive tem nenhuma inclusive... treta quando a gente engravidou, né? Mas Então, é porque isso, os a gente hormônios enlouquecem mesmo, né? né? Então, eu sabia que aquilo tudo, aquela bomba hormonal que ia acontecer dentro de mim, que poderia me desestabilizar muito, ainda mais porque eu estava tirando o medicamento. E aí, foi ali que eu Nem errei. desmame você fez, né, do medicamento. Não, Nem pode, tive que né? parar. É tipo parar. Eu não já tomava, a minha dose já era muito Pequenininha. mínima, assim, era a dose mínima. Mas é de uma hora para outra. É. Então, eu sabia que ia dar ruim, assim, sabe? Então, E devia ter deixado dar ruim. Ia ser talvez melhor. Então você teve um puerpério Difícil. muito difícil. Difícil. O Romeu era a parte gostosa, assim, a minha relação com ele, né? O sentir ele, o cheiro, a pele, ele era rechonchudo, assim. E eu não tinha muita paciência. Eu queria voltar a trabalhar, eu queria que ele dormisse logo, eu queria que ele mamasse logo. Ele não teve problema nenhum para pegar o peito, também já vi esse episódio aqui. Foi super tranquilo, super natural, mas assim, tipo, vai logo, termina, preciso fazer coisas. Quero fazer coisas, assim, sabe? sim, então, sim. A Cláudia Raia falou uma coisa maravilhosa, né? Que você perguntou pra ela da diferença de ter filho com 20 e poucos, que é o caso de vocês, e agora, nem sei, Com 50 e poucos. A Tayla tirou essa dúvida da diferença. Ela fala, a gente com 20 e poucos, a gente tem urgência pra tudo. A gente quer estar em todos os lugares. A gente voltar a acha que o mundo trabalhar, vai acabar. E o corpo voltar, e a vida tudo. voltar. Ela e falou, nananã. hoje eu Com já 50. entendi, tipo, já estive em todos os lugares e vi que o que impacta, de fato, que da hora. transforma a vida dela, são aqueles momentos que, então, hoje ela quer que aquela amamentação dure uma eternidade, ela quer Sim, que cada... quer Tudo bem, aproveitar, se não conseguir né? dar conta do trabalho. Gente, é a maturidade dos 50, né, gente? delícia, Muito né? louco, né? Eu acho tive isso delícia também de envelhecer trabalho, nesse assim, sentido. ficar bem neurótica de voltar e querer logo. Conta pra gente um pouco como é que foi o seu meu- puerpério. Então, eu tive um pouquinho de aquela blue que chama... Blues. Todo mundo Baby tem blues. uma blue. Mas eu tava você sabendo ou não exausta. sabendo, você dando nome ou não, né? Porque fala a blue assim- é a mudança de hormônio. Não, que e eu sou todo uma mãe corpo neurótica, passa, eu sou né? mãe loba, então É eu um número não deixava gigante. ninguém chegar perto dos meus filhos. Eu ficava vigiando a respiração. Aí eu igual. Do segundo também ou só do... dois. Os dois. Eu sou muito neurótica até hoje, ela sabe. Ia lá botar a mãozinha e ver se estava Eu respirando. ia né? respirar, agora eu eu não também. dormia. Então, obviamente, estava exausta. Teve um dia que e eu tinha uma babá para cuidar. Só que eu não deixava nem com ela, dormia comigo. E eu só deixava quando eu tava morrendo, assim, tipo, eu tava morrendo. Aí eu desmaiava e dava pra ela. Mas teve um dia que eu tava tão cansada, eu falei, eu preciso dormir! Eu gritava, assim, e foi só isso, porque o resto foi só alegria, assim. Meus filhos sempre foram, cara, é louco, porque eu não tinha essa vontade que a Pri tinha de ser mãe. Eu não tinha, eu tinha de carreira, de vida. Nem de casar eu tinha, mas eu fiz tudo, né? Mas nem de casar, assim, eu tinha. E aí foi que tudo aconteceu na minha vida, assim. Eu fui seguindo o protocolo e me vi apaixonada pela maternidade, assim. Principalmente pela chance que a gente... acho que você falou, Ju, no começo ali um pouquinho.
ser mãe para mim é uma oportunidade todo dia de olhar para mim mesma e me tornar um ser humano melhor. É louco como a gente, pelo Nossa. outro, a gente se avalia, se reavalia, se questiona e vê escancarado tudo que a gente não resolveu, está mal resolvido. Então, eu amo ter a oportunidade de ajudar um ser humano a se formar e a ser gente, porque eu estou me tornando gente junto com ele. Então, você vai ver nos exemplos, você fala uma coisa, então nessa idade que eu tô, não come na sua cama, mas você come também, eu falo a verdade, eu preciso melhorar também. Mas eu não pego o celular, mas você também tá pegando. Então, assim, tudo é escancarado. Vai chegar, amor, vai chegar. Então, assim, as fases são muito loucas, que eu aprendi, o Romeu e o José têm a mesma idade. E eu tenho mais novinho e mais velho. Então, eles estão entrando na pré-adolescência, puberdade chegando, gente. As mudanças hormonais chegando. Então, começa uma outra fase que você vai, tipo... A gente vai se adaptando, sabe? Tudo isso. E com separação no meio desse caminho, eu senti, meus filhos deram, principalmente o mais velho, assim, a maturidade que ele é no antes da separação e depois é impressionante, assim. A maturidade que os dois tiveram, mas principalmente o meu mais velho. Porque no começo, eles deram uma retraída. Então, assim, o meu mais novo começou a fazer xixi fora da hora, na cama, que não fazia há anos, a chupar dedo, essas coisas, sabe? O outro regrediu. Os dois regrediram muito em desenvolvimento, assim, durante os 2 primeiros meses, porque estavam apavorados. O José, principalmente. Como ia ser, né? Porque também para eles é uma grande interrogação, né? Uma coisa é você ter essa relação saudável, entender que tem, né? Hoje tem quantas crianças já ouviram falar, é muito legal que eu tenho 2 casas, eu tenho 2 não sei o quê, nanana. Mas assim, até ter a noção de como vai ser essa separação, o que isso significa na prática, agora eles né? estão amando as 2 casas, então estão adorando a mulher do pai, estão apaixonados nela, estão gostando do meu também. Eu Mas quero no muito começo, entrar, eu amor, quero muito entrar nesse momento em que vocês apresentaram, mas eu queria só dar um passo para trás, porque assim, se eu acho que já deve ser muito complicado você explicar para sua criança que mamãe vai ter uma casa, papai vai ter outra, mas que a gente vai estar aqui, 1 milhão de vezes mais difícil explicar cadê o papai. Nossa. Ainda mais Então, quando... antes do Bruno chegar, porque deve ter um tempo ali que ficou você e Romeu. Teve... Como é que tiveram ele alguns tinha meses. 5 anos, assim. Como é que você... Eu falei, porque o Romeu, ele via muita coisa acontecendo. E tinha 5, né, amiga? Tinha 5. 5 anos. Entende já bastante coisa. Ele Tudo? já... A minha Na enteada tem real, 5 anos gente, e a... criança sente Tudo, né? Criança sabe de tudo, a inocência nossa falar que não sabe. Óbvio que às vezes a gente Eu banaliza achava muito. que quanto menorzinho, melhor. Mas assim, é do mesmo jeito. Enfim. E aí ele presenciou algumas coisas, assim. Então, quando teve, né, o veredito, assim, Sua decisão. a decisão, né, eu chamei o Romeu e expliquei para ele. Sempre conversei com o Romeu, apesar de respeitando a idade dele, para o entendimento dele, as palavras que eu ia usar, mas eu sempre falei muito a verdade, assim, muito a real, de tudo, de qualquer coisa. Então, eu expliquei para ele que não ia mais morar junto, que não era mais namorado, né? E só que ele não falou nada. Ele simplesmente sumiu. Então, isso para o Romeu foi muito duro. Mas duro. quem teve que segurar essa barra foi você. Exato. É isso? E aí... Não, e aí ele ficava, mas vamos ligar para ele, vamos falar com ele. Aí eu tentava ligar, não atendia. E ele falava, aí depois de dias ele falava assim, já sei, o celular dele deve ter quebrado. A criança. Isso me corta o coração. Aí deve ter quebrado, deve ter perdido, deve ter mudado de número, alguma coisa do tipo. Aí a gente ainda tenta proteger a imagem do pai pela criança, não pela gente, né? Até que chegou e que é importante. Ela tentando proteger. Não, e a Pri tá falando isso, porque sem sacanagem, não vou achar o número agora, talvez a Tayla ache. Esse é o cenário da grande maioria das mulheres mães brasileiras. Né? E aí chegou num ponto que ele começou a ficar preocupado, tinha morrido. Falou, será que morreu? Porque ele não conseguia entender o fato dele não... Desaparecer. Dele não ter tido, tipo, pai e falar, eu? Sim, Por que sobre não ele. despediu, pelo menos, sabe?
Alguma coisa do tipo, assim. Ele falou, o Romeu, que me contou, né? Eu não sabia, mas ele falou assim, eu estava no condomínio com a Larissa, que era a menina que trabalhava lá em casa, fazendo um piquenique. Ele passou de carro, fez assim, já volto, e nunca mais apareceu. Então, assim, faltou esse momento de sentar com a criança e falar, olha, estamos tomando uma decisão, eu vou, Meu não sei o quê, Deus, nananã. Amiga, Então, ele fez terapia em relação a isso, não? fez um pouco, assim. Mas é que Não, isso não Tem- é terapia, Não, né? pra Você ajudar vê. um pouco, também, É, porque tem sem que, ele vai dúvida, ter que... mas. é difícil. E o ódio, porque... assim. Porque me ajudou muito a terapia com os meus, né? Me ajudou bastante. E tê-los em terapia. Quando. Não, sem dúvida é essencial, mas assim, o seu papai te dá tchau, Pô, embora ele nunca mais voltar, assim, nem um milagre na terapia. É muito, né, pra processar. Eu digo por experiência a própria. Tayla passou por isso. Foi assim, Meu pai foi embora também, foi embora. Sem dar explicação. Sem dar explicação, sem despedir. Teve até um dia uma despedida, mas assim, eu lembro quando ele saiu de casa nesse dia, eu já contei, então vou ser o mais breve possível, mas eu agradeci muito, eu fiquei muito feliz quando meu pai foi embora. Tem a ver com o que você está trazendo, então eu reafirmo, né? A relação era tão tóxica, meu pai agredia muito minha mãe, enfim, era de muita violência em casa e tal. Então, quando ele foi embora mesmo, ele foi embora algumas vezes. Ele foi, ele voltava, ele voltava. Aí, quando eu tinha uns 7 mesmo, ele foi. E eu lembro desse dia do foi, que desse dia acho que teve mais uma despedida, estou indo. Nas outras, ele simplesmente foi, minha mãe contava depois, e o pai não apareceu, eu entrei. Porque às vezes ele não aparecia em 3 dias, ele não aparecia em casa, estava na farra, estava na vida e aparecia. Então, era uma grande bagunça. Mas quando você vai ficando mais velhinha, você vai entendendo o que está acontecendo, velhinha, 7 anos. E aí ele foi, e eu lembro da minha alegria, assim. Do alívio. Do você fala, né? alívio. A palavra, ela fala, Era... quando meu pai foi embora, eu senti Nossa, alívio. alívio de não ter mais aquilo dentro de casa. É assim, triste, né, sabe? você E eu pensar que- amava meu pai, tá? Comigo ele era muito legal. Ele era muito legal, mas criava uma situação de dor, era, né, era uma na casa dinâmica. de caos, né? E eu imagino a mãe me colocando no seu lugar e da maioria das mulheres que, às vezes, assim, minhas maiores discussões ali com o Guto, embates, são cobrando a presença dele em casa. Ou o interesse, o cadê você aqui, como... Isso, pra mim, é onde pega, assim, que é sobre ela, sabe? Eu imagino o seu, tipo... Eu não sei nem nomear, amiga. no caso, assim, pra mim, foi um grande alívio, né? Mas o alívio da sua, claro, Mas ela da sentiu dor pelo convivência, filho, mas mas é não, você eu tô tá falando vendo, do é? filho, exatamente. exato. Mas aí, pra Porque nesse eu- lugar, enfim, como é eu que ela tá tive rindo ali, gargalhando, e ele não tem interesse, sabe? nada, Tipo, então ele imagina não- esse não- cara não que se- desaparece mesmo, né? eu- E deixa teu filho nessa situação, né? Eu tive que tentar Eu não sabia, suprir tá? Eu o não tinha a Romeu. menor ideia de nada disso. Ninguém. É a primeira vez que eu tô falando sobre, assim, tipo, é realmente um assunto que eu prefiro guardar, né? Porque a gente envolve uma outra pessoa. E gera indignação que tá nós, a gente já lá, tá aqui então, indignada, assim, né? A gente fica indignada com toda essa Deixa situação. como tá tudo bem, Então né? vamos pro momento deixar em que paz. vocês conhecem, tipo, como é que é conhecer o Bruno, né? Então você tava lá tentando lidar com aquela criança de 6 anos. É, e aí apoiando, foi gostoso, fazendo o que você porque podia. a gente tava mais junto, só que aí entra o problema de que eu não sabia ser mãe, eu era mais amiga do Romeu do que mãe, de fato, assim. Todas nós somos, Tudo tá? muito Por isso, permissivo. eu passo por isso também. Porque eu não sabia os meus próprios limites, né? Até por isso eu me coloquei em várias situações que me fizeram mal, porque eu não colocava limite, assim. Não conhecia os meus limites. Por isso que tem até uma fala minha que as pessoas repostam muito, que é a importância de dizer não. Eu demorei muito para aprender a importância. Eu não queria dizer não para ninguém. E isso me machucava, isso me fazia mal pra caramba, assim. Então, até eu entender, não, daqui você não passa, porque se eu disser sim para você, eu vou dizer não para mim e tem que ser o contrário. Até eu entender isso, eu curtia com ele. E aí ele estava já, né, ali quase fazendo 6 anos, já precisando de algumas orientações e autonomias que estavam faltando. É aquela coisa de se amarrar o tênis da criança. Não, ele quer amarrar, ele precisa aprender a amarrar, né? E isso traz um gostinho para eles muito gostoso. Claro. Só que aí... Aí como que o Bruno apareceu? Eu estava numa fase da minha vida bem num buracão, assim,
e tinha decidido que eu precisava ficar em contato comigo mesma, para tentar me conhecer. Eu já sentia essa necessidade, assim, de tentar quem eu sou, mano, no meio disso tudo, quem eu sou, cadê eu, assim, que é o que você falou, né, trouxe a Pri de volta, tipo, cadê a Pri? Ainda mais depois de uma maternidade que já é outra Pri. Exato! Que Pri é essa agora? Priscilas, A maternidade vira, essa frase eu repito um milhão de vezes, ela vira a gente do avesso e a gente não Muito. conhece o nosso avesso, amor. Pois Ele não é visto, ele não... Então, assim, quem é nessa mulher agora? Aí eu tava decidida, não, vou ficar aqui em contato comigo, preciso me entender, me conhecer, não é nem me reconhecer, é me conhecer. E aí tinha decidido que não queria conhecer mais ninguém, inclusive, que foi quando eu encontrei o Bruno. É sempre assim. E aí eu vi ele, assim, o olho dele entrou no fundo da minha alma, assim, tipo, eu sabia que ele estava enxergando em mim algo que eu não enxergava, e de fato foi isso. E a gente, a partir desse dia, a gente não ficou mais longe um do outro, assim. Quantos anos o Romeu tinha aí? Você lembra? Sim, ele tinha feito 6. Então foi Foi um ano ano aí. depois, então. Menos um Menos. pouquinho, menos um pouquinho. Ai, olha como Deus... Deus é perfeito, né? Esse cara aí. E aí o Memeu, ele estava na escola Universo, aprendendo a constituição familiar. Então, aqui na minha casa mora, aí ele botava os cachorros, o gato, a tartaruga, não sei o quê. Eu, mamãe, e desenhava o papai, que já era a figura do Bruno. Isso, Sem conhecer o Bruno. conhecendo o Bruno, Ah, mas tá. assim, muito Muito no no começo início. da relação. Quer ver? Novembro. Quanto ele tem hoje? O Romeu, 12. Foi em novembro que a gente se conheceu. Em julho do outro ano ele já estava desenhando. Em agosto ele pediu para o Bruno ser pai dele. Menos Porque de um ele ano, me né? pedia para ter um pai. E aí ele desenhava lá, ele chamava de cachinho de uva, que é o tanquinho, né? O negócio da barriga. Se ele desenhava um cachinho de uva, eu falava, porque um boné de lado, assim. É ele, eu falava, mas filho... E expliquei para ele, né? Porque precisa entender a figura, o genitor, e esse é o namorado da mamãe e tal. E aí, estava perto do Dia dos Pais, ele chamou o Bruno no quarto dele Tem um vídeo desse? e pediu para ser pai. Tinha um vídeo disso? Deu falando. Ah, ou tá. Não não? tem um vídeo dele fazendo uma surpresa pro Bruno, do Dia dos Pais? Ah, alguma coisa? teve, É. mas foi de depois. presentes. Tem vários, ele prepara uma coisa, tipo, o Bruno é a pessoa mais importante da vida dele, assim. Ele tem no Bruno o grande herói, o grande salvador, sabe? Então, aí ele pediu, você pode ser meu pai? Aí o Bruno falou, posso. E aí saiu do quarto e falou, caralho, o que isso significa? É muita responsabilidade, não sei o quê. Foi trocar ideia comigo. Enfim, aceitou, né? E aí depois de agosto, setembro... Aí no mês seguinte a gente casou, inclusive. Mas antes, E essa é a nossa família. Lindos. Antes dele pedir, teve esse primeiro momento de quem é Bruno. Do Bruno chegar na sua casa e você ter que explicar para sua criança quem era. Sim, primeiro Aquela pessoa. era o amigo da mamãe, então era o tio Bruno. Que tava... E o tio Bruno, ele fez uma coisa que ninguém nunca tinha feito por mim. Ele falou, vai descansar, eu fico com ele. Eu falei, meu Deus, não acredito! Falei, sério mesmo? Ele falou, sério, vai lá, fico aqui vendo desenho com ele. Eu falei, meu Deus, tá bom. Falei, gente, casa quem é esse amanhã. homem? E aí foi isso, assim, ele primeiro era o amigo da mamãe, depois o namorado da mamãe. Mas aí, desde que eu apresentei o amigo da mamãe, o Romeu pedia pra ele ser o pai. Desde cara de... Ele gostou muito do Bruno, assim. E o Bruno em nenhum momento forçou nada, sabe? Sempre foi muito... Esperava o Romeu vir, o Romeu trazer para se abrir. Ele não falava... Ele não forçou amizade, não forçou relação, nada, assim. Ele esteve presente sempre. E, assim, aconteceu. Foi um encontro. E é bacana, né? Porque não é todo homem que aceita a mulher que já tem a sua cria, o seu filho, e leva isso, amiga, né? o próprio pai É. levanta Então, e sai andando. É. Quanto mais, isso é coisa, eu acho que isso realmente é coisa que não se explica. Por isso que a gente tem que acreditar nos homens ainda, gente. Sempre, né? Não perder a esperança nos homens, porque tem muito homem legal, tem muito homem bacana. Como é é que que foi foi pra seu vocês, reencontro? assim? Porque o seu foi meu- reencontro literalmente, né?
Agora já sabe. Como falar? Você sabe toda a história de Camarral. Sei, detalhe. Na verdade, assim, Eu sei com as crianças o resumindo. meu foi um pouquinho mais complicado, porque o meu mais velho já está tendo acesso à fofoca, Sim. à internet. Então, teve várias situações que foram muito caóticas para mim, no sentido de ele ouvir notícia e me questionar. Teve momentos que, houve, em casa separada, coisas ali e veio me questionar um monte de coisa. E eu tenho uma coisa sagrada com os meus filhos, assim, igual a Pri. É claro que eu tomo cuidado pela idade do que eu posso falar ou não, mas eu sou muito aberta. Meus filhos nunca acreditaram em cegonha, sempre souberam o que acontece. Exatamente. Meus filhos sempre, perguntavam, eu falava, deixa eu ver que tá pronto para ouvir, para saber e tal. Então eu falo sempre a verdade, eu não gosto de mentir para eles nunca. Omitir até quando eu puder, mas se eu for questionada, eu tenho que falar a verdade. E aí, eu comecei minha relação muito próxima da minha separação. A gente eu separei em final de abril. Acho que final de abril. Em julho eu estava ensaiando essa volta, em agosto, setembro eu comecei realmente uma relação nova. Se fosse outra pessoa, acho que eu não começaria, mas Mas aí porque vocês já era estavam um ex-namorado vocês já de estavam anos, que estabelecidos, foi um cada grande um na amor, sua né? casa? Vocês já tinham separado? Já tinha separado, já estava em casa separada, estava tudo certo. Naquele caos ainda de começo, nas férias, eu tive muita dificuldade com o meu mais velho, que é muito ligado ao pai, que ficou um pouco reativo comigo. Então, eu tive que ir conversando com ele, mostrando que não era assim. Imagina, ele ficou comigo, quando eu me separei, ele ficou 3 horas para entender por que eu queria me separar, porque eu não amava mais o pai. Então, ele ficou 3 horas perguntando se não tinha jeito, se não ok. Então, foi uma conversa dificílima. Então, ele estava muito apegado. Nossa, gente. O meu mais novo, mais tranquilo em relação a tudo isso. Sentia, mas não tanto. Foi entendendo até melhor. E aí, quando eu comecei a namorar com o Dado, e até acho que é por isso que foi tão rápido, porque era Um reencontro. não era um cara que eu estava conhecendo de novo, gente. Era um cara que eu estava reconhecendo, que tinha muitas coisas diferentes. Foi um grande amor na 20 minha anos, vida. gente. A Priscila acompanhou todo o rolê quando a gente estava namorando lá 20 anos atrás. Então, assim, voltar com uma pessoa que você não via, porque eu não via o Dado há 18 anos. Eu não via, não cruzei, assim, no meio, né? Eu cruzei com todos os ex da minha vida. Com ele, nunca. Durante 18 anos que eu fiquei casada. E aí, quando eu volto com ele, eu tentei segurar aquela coisa, não, mas estava tomando conta de mim. Eu falei, vou segurar, vou manter aqui, não vou levar para casa, tal, não sei o quê. Só que esse é o problema da gente ser pública. Na escola dele, uma menina falou para ele, sua mãe tá namorando um ex-namorado, porque saiu fofoca. Então, a psicóloga, porque meus filhos fazem terapia já há um tempo, os dois já faziam antes do... Eu sou fã de psicologia, de terapia. Eu sou muito fã porque... Salva. 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 Então, assim, meu processo de autoconhecimento veio pela terapia primeiro. Então, eu tive pânico, então eu tive também a depressão, eu tive coisas que me salvaram. Eu fui bulêmica. Então, assim, a terapia sempre me ajudou a encontrar o caminho, sabe, que eu precisava tomar de cura, de tudo. Transformação. Então, eu ponho eles desde pequenininho, assim, antes. Então, nesse processo, a psicóloga me ligou e falou assim, Vanessa, vem cá, eu sei que a gente já conversou sobre isso, você não mente para o José, né? Você não gosta de mentir. Então, você vai ter que tomar uma decisão, porque ele vai te perguntar se você está realmente namorando um ex-namorado seu. E aí, você vai ter que conversar comigo, porque se você mentir... Falei, não vou poder mentir. Ele falou, ele já ouviu? Falou, já tá fofoca, ele tá falando que não. Aí ele falou pra amiguinha, não, minha mãe não está namorando, ela não mentiria pra mim, ela me contaria. Aí eu falei, eu queria esperar um pouco, até pra ver se a relação ia dar certo, se a gente ia realmente tomar forma, ou se era só um deslumbre por aquela volta e tal. Eu queria que tivesse mais firme. E aí, quando eu comecei, naquela semana, eu falei... Comecei a introduzir o assunto. A mamãe já tá saindo, a mamãe tá conhecendo gente. Eu comecei a introduzir. Fui introduzindo numa semana. Aí, na semana seguinte, que aí tava uma fofocaiada já, porque eu também, obviamente, a gente não consegue ter privacidade nos lugares. Sentei com ele, conversei. Foi uma péssima reação de começo, ele ficou apavorado. Mas a questão com eles, assim, eu fui trabalhando com ele a conversa, nada vai mudar. O que vai mudar, nem vai mudar para você, assim, meu amor, a minha atenção, o meu tempo com vocês, vocês são minha prioridade hoje.
não é o namorado da mamãe. E não, e só Não vai é melhorar, porque a mamãe tava Mamãe vai ficar feliz, apagada, né? a mamãe eu tava tô feliz, repetindo o eu que você falei disse isso, aí, a mamãe- sem conseguir levantar Falei da cama. tudo isso. A mamãe é é. uma mulher de 40 anos, de 39, eu tinha. Uma mulher de 39 anos, que tem desejos, que quer namorar, quer beijar na boca. Porque pra ele falava, mãe, por que você nunca mais se casa? Ficamos só nós. Eu falei, não, porque a mamãe tem... Não expliquei, Kundalini, mamãe tem tudo isso aqui, ó. Mamãe tem tudo isso, Kundalini, chakra. mamãe tem Kundalini. Mas eu tive que ser clara com ele. Assim, Ai, cara, eu tô com muita saudade de você. Tá muito errado a gente se encontrar tão pouco. A mamãe tem Kundalini. A mamãe foi uma das melhores coisas que esse Ele tá com chakras fechados, ele tá aberto. O negócio tá aqui, ó. O chakra daqui, ó. Aqui o chakra. Eu expliquei, mas eu falei de uma forma assim, sabe? Sem minha mãe agora, pra ele não ficar pensando demais. Mas, cara, eu acho importante pro filho entender assim, filho, você é minha prioridade, mas eu tenho uma vida. Claro. Eu preciso ser feliz. Eu sou sua mãe, Então, mas eu não sou é mulher. Justo. Eu sou mulher. Sou uma Ó, Que pessoa. beija na boca, que trabalha, entendeu? Então eu fui explicando isso pra ele. Quando eles foram conhecer o Dado a primeira vez que foi num almoço, o João Francisco tava numa ansiedade. E o João, a gente chama ele de estrelinha, porque ele é uma das crianças mais carinhosas que eu já vi. O João, de cara, no primeiro encontro, tava abraçando. Ô tio, você vai ser meu amigo? Tava já assim. E o José demorou um tempo. Agora, de uns tempos pra cá, que o José tá assim... Pô, tio Dado é legal, ele joga bola com eles. Então, assim, coube ao Dado também, sem forçar, mas estar disponível para eles, né? E ele tem filhos também, né? E aí, Filha, ajudou filhos. muito isso, porque ele tem 3 filhos. 3? Dois Uau. meninos de 13, 12, e a Flor, que convive com a gente, que mora em São Paulo, que os outros moram no Rio, tá direto com a gente também. Então, a mesma idade do José. Então, no primeiro, ela teve... E ele chegou a ter ciúmes dela também, uma época. Ah, por que você trata a Flor como se fosse sua filha? Eu falei, calma. São muitos O meu mais velho é muito questionamentos, ciumento. né? Gente do céu. Meus filhos são bem ciumentos e homem com mãe, assim como menina é com pai, essa coisa, homem, menino é com a mãe, né? De vigiar, de cuidar. Desde pequenininho ele ficava assim, ai mãe, você não vai fazer nunca foto pelada, né? Você não vai fazer coisa assim. Muitos ciúmes. Gente. Vários questionamentos. Nesse ponto. Aproveitar a deixa da Kundalini, do Somos uma Mulher antes, para chamar o saque da mãe. Chegou a hora de aumentar a nossa roda com o quadro Saque da Mãe, aquele momento nosso de parar o nosso papo aqui para ouvir vocês. Então, se quiser entrar, é só mandar o seu depoimento para contato@miluematretas.com.br. E quem compartilha a história hoje com a gente é a Luana Salgado. Assim como as mães que tiveram que lidar com uma separação, ela também viveu um momento de muita fragilidade após o nascimento do filho. Vamos assistir. Oiê! Me questionei muito se eu gravaria esse vídeo. E eu resolvi gravar porque o único motivo que estava me fazendo não gravar era o fato de me sentir desinteressante. E eu acho que esse desinteressante surgiu muito da maternidade para mim. Porque o fato de você ficar mais em casa, das pessoas te olharem como se você só fosse mãe agora e isso fosse pouca coisa. O fato de você não se encontrar mais na persona que você costumava ser, te coloca um pouco nesse lugar que é muito solitário. Então, eu resolvi gravar porque é válido. Assim como o 1001 foi um lugar que eu me identifiquei de cara com histórias reais, talvez isso bata para alguém de alguma forma e talvez eu ajude de alguma forma. Hoje, eu posso falar que com 1 ano e 9 meses, finalmente eu tô conseguindo ressignificar algumas coisas que a maternidade trouxe pra mim. E tá sendo um período, assim, incrível, onde eu nunca curti tanto a minha maternidade, mas porque realmente é muito importante a gente se reencontrar, nem que seja nas coisas pequenas. Eu engravidei, eu tinha 23 anos, num momento de muita liberdade, morando longe da minha família, trabalhando no Instagram com viagem, pandemia, um monte de coisa, e foi um baque, tanto que só agora eu tô conseguindo voltar a me comunicar de alguma forma com outras pessoas, a não ser aquele círculo minúsculo de pessoas que eu tinha muita confiança. E isso tá sendo muito importante para mim, porque
é muito necessário a gente ser a gente, né? E eu tinha perdido isso em mim. E agora poder ressignificar tá me fazendo ter muito mais confiança nas decisões que eu tomo com meu filho, no tanto que eu curto meu filho, nas coisas que eu decido. Tanto que mês que vem a gente vai fazer uma loucura, mas que é muito nossa cara, que era um sonho meu e do meu marido desde que a gente tá junto, que é de fazer uma super viagem de bastante tempo. E vai, nós três, minha família. E eu tô muito, muito, muito feliz com isso. Então, queria passar essa mensagem de apoio para todas as mamães, para quem bater, mas também, principalmente, para aquelas que se perderam no processo como ser humano, por mais que tenham se encontrado como mães, que melhora, gente, realmente melhora. E, no fundo, você vai sentir muito orgulho de você e do seu processo. Vale muito a pena. É Luana, você levou a apresentadora às lágrimas. Por que será, né? Por que será? E que louco, 1 ano e 9 meses, Luana, você tá achando que demorou muito, mas esse seu depoimento eu recebo de amiga, Pri deu aqui 5 anos. Né? E quando eu vejo a Vanessa falar da Kundalini, que fala, né? Kundalini. Falar do jeito certo aqui, tô com dificuldade na grafia. Acho que eu ainda não reencontrei a minha, não. E a minha filha tá com 2 anos, entendeu? Eu olho e falo, vamos tomar uns drinks pra ver se você me ajuda. Pra ver se você me ajuda a gente lembrar. Mas é muito importante mesmo. falar isso que ela falou, porque a gente se perde mesmo. É normal, gente. Vocês acham inevitável, assim... Porque, será que tem mulheres que conseguem passar por isso sem serem viradas do avesso? Eu arrisco dizer que é inevitável em alguma camada. Eu também, em alguma camada. Em alguma camada. A não ser que seja aquela mãe que deu a luz e põe alguém pra... Não tem como. Sei lá, que não vive uma maternidade responsável, enfim, uma coisa mais verdadeira, intensa, próxima, sei lá que palavra colocar. É tão difícil, né? Porque maternidade é tão complexo, tão individual, mas assim, é uma mudança de vida. E eu acho que a grande beleza também tá aí, né? O que você acabou de falar, cara, eu realmente amo a maternidade porque é a chance de eu me transformar e aprender e reaprender todos os dias. Tem então, horas assim, que eu como tô de não... saco cheio. Óbvio, todo mundo. Cara, não é? Tem horas que eu falo assim, alguém me pode ajuda. ficar no meu lugar? Pelo amor de Deus. Troca. Falei isso, eu não vou ser mais mãe de você. Já falei isso. Vocês não vou mais, não aguento mais. Já falei. Eles vou trocar. Vocês não me dão um sossego? Que isso? Tô ficando doida. Ai, olha aí, Marina. Toda mãe passa por... Gente, a gente se vê... Aí uma coisa que é muito louco. Eu vejo a minha mãe inteira em mim, tem momentos. Que é uma coisa também importante, porque a gente, quando vira mãe, a gente não sabe ser mãe. A gente pode ler em qualquer livro, o que for, ler milhões de livros, falar, não, eu sou diferente da minha mãe. Quando você se torna mãe, você se vê igual à sua mãe, igual ao que você aprendeu. Igual. É aí que você começa a perdoar a sua mãe. Né, mãe? Você tem Te que amo. ressignificar isso e tentar entender quem sou eu como mãe. Vou reaprender, porque essa parte da minha mãe... Eu não as partes boas eu quero, as partes boas. Sim, óbvio. Mas tem as partes que eu não gostava, Sim. impaciência às vezes, sabe? Umas coisas outra geração, né? Outra criação. que eu falei, eu vou mudar, eu vou fazer diferente. E foi por isso que você falou, ser paciente, eu falei, sou. Aprendi a ser. Na pandemia, quando eu virei professora do João, eu fiquei como... O pai ficou com o José... E eu fiquei com o João. Foi quando eu descobri que o João tinha um déficit de atenção, porque o João era muito difícil reter ele na atividade. E eu me vi minha mãe inteira comigo. Eu, assim, irritada. E eu comecei a gritar, eu comecei a ficar, falei, cara, que é isso? Eu não tô ajudando. E ele começou a chorar, tipo, pedir desculpas, porque ele não conseguia prestar atenção. Eu me senti péssima, entendeu? Aí eu falei, cara, eu preciso... Senão eu não vou ajudar ele. Então, foi um processo pra mim de também aprender a ser quem eu sou como mãe. Entender que eu sou assim. Eu sou molenga. Eu sei dar limite, mas eu sou mais molenga. Se você falar eu te amo, eu me derreto e vou falar... O que você quer mesmo? O que você quer? Era um... É meu, sabe? Eu não preciso ser o que todo mundo fala que tem que ser. Ou que... A gente tem muito hoje também, muita gente influencer, muito psicólogos falando que tem que ser feito, o que tem que ser feito. Regra, né? Ditando regra, o que é bom na maternidade, o que você tem que ser. Cara, vai na sua. Acredita no seguinte, você ama teu filho,
ama teu filho como ele é, a única coisa que eu prestei atenção na minha vida que eu fazia, meus filhos vão ser amados do jeitinho que eles são. Eu não vou colocar neles aquilo que eu acho que eles têm que ser. E aí eu vou tentar partir daí, pronto. E aí as coisas vão se acertando, porque não tem como você adivinhar e fazer igual todo mundo faz. Eu ouvi esses dias um cara falando assim, é errado a mãe falar e o pai falar que o filho é prioridade. Eu falei, pois o meu é. E vai ser pra sempre. Porque ele fala que a gente se esquece, que o filho vai embora. Eu falei, o sentido não é que eu não me ame, não é que eu não me ponha em primeiro lugar. Eu acho que a gente pode pôr o equilíbrio, mas eu dou minha vida pelo meu filho. Simples assim, e vai ser até eu morrer. Tipo, não tem como. Então, acho que cada um vai descobrindo o seu, sabe? O fato de eu ter tido pais separados, né, essa história, obviamente, a gente conhece, sou muito fã do seu pai. Eu não sei a sua história, Pri. O fato de eu ter meus pais separados e ter tido essa relação complexa dentro de casa me atrapalhou muito nos meus relacionamentos. Muito de confiar, de me relacionar, como me relacionar. Você tinha quantos anos quando seu pai se separou? De vez 7. 7. Isso, como é que é a sua base familiar de Meus pai pais e se mãe? separaram quando eu tinha 15, 11, só que continuaram vivendo na mesma casa e aos 15, de fato, Então eles se estavam separaram. super bem, porque se separaram e Sim. ficaram na mesma casa. Sim, se davam bem. Mas eu sempre, assim, a minha mãe, eu sempre escutei dela, o casamento não serve para... Tipo, o casamento é ruim, tipo, casar pra quê? Não case, coisas do tipo. Então, por isso que eu criei em mim a situação do tipo, eu quero ter o meu filho. Então eu vou aguentar isso Independente. aqui, porque não vai ser Por isso bom que mesmo. talvez você tenha também ficado tanto tempo. Pode ser. Porque é ruim mesmo, se eu sair desse vai ser ruim também. Eu não tinha credibilidade nenhuma, assim, eu nunca quis me casar. Tanto é que eu só fui me casar mesmo com o Bruno, porque surgiu a vontade, ele também não tinha vontade de casar, e a gente falou, nossa, que vontade, sabe, deu vontade. Nasceu, assim. Então, eu tinha essa dificuldade também de me relacionar. Também não confiava, também achava que não ia dar certo. E você, A gente leva, com a né, sua gente, separação, com a separação dos seus pais, você acha que isso pode ter Dos meus influenciado de pais. alguma forma essa famíliazinha de margarina ser desmistificada? A minha família era um caos, mas era perfeita no caos. Minha família nunca foi perfeita. Eu sempre fui... Claro que eles tentavam proteger a gente, mas eu, desde muito nova, entendia quais eram os problemas. Então, a questão da minha família era a fidelidade. Então, minha mãe e meu pai tinham essa questão. Meu pai é uma pessoa mais livre, né? Um casamento aberto ia dar muito certo com meus pais. Mas, como eles, né, não foram educados ali, tipo, existia muita tensão em relação a isso. O que acontece comigo? Vira uma pessoa que sim tem relacionamentos, mas é neurótica e ciumenta. Eu a vida inteira. Com traição. Então, e só atraí pessoas que me traíram. E teve uma época que eu queria ser o homem. Que eu só queria sacanear os homens, entendeu? Teve uma época que eu queria... Nossa, gente! É isso, tipo, sacaneia a vida A gente é inteira tão também. óbvio, né? Na cabeça da gente, tá vendo? Ou eu era... Vou fazer isso pra mim, que eu sou... Exatamente! Porque eu vou ser honesto, não vou ser a mulher que fica chorando pelo homem que traiu ela. Vou estragar isso aqui antes. Antes de estragar aqui, eu vou estragar aqui. Exatamente, Minha vida inteira. isso. Porque a gente sofreu... Até agora, tá, marido? Não, mas ele sabe. Porque a gente já tá numa fase que a gente percebeu que essa dinâmica de virar a mãe e virar o pai não funciona. Vamos virar nós mesmos, né? E descobrir do zero e dar chance pra vida. Claro. Né? De Mas mostrar demorou, que nada né? é igual. E muita análise, Pois né? é. De novo, um lugar muito privilegiado de poder se curar, ter ferramentas pra buscar essa cura. Porque era exatamente isso em casa, essa relação tóxica do meu pai e da minha mãe que me fez odiar todos os homens e achar que aquilo era realidade pra todo mundo e que era assim Porque mesmo. se eles tivessem casados e demoraram pra se separar, eu tinha 30 anos quando eles se separaram. Então, mesmo assim, tinha essa dinâmica tóxica Mas eu de tive saber que não é... mesmo que não E a dinâmica... E tem casais que nunca... E tem casais que nunca se separam, pais e mães que ficam uma vida inteira casados e o filho exposto àquela dinâmica tóxica. E o quanto isso interfere em tudo. Porque a gente teve a oportunidade de se curar... E quantos se curar, né? Entender, em algum lugar tá ali, né? Entender, pelo menos, falar, isso aqui existe. Eu sou uma pessoa com problema de confiança. Eu tenho problema de confiança, entendeu? Com a pessoa que eu tô. Sempre. Eu sempre acho que você vai me sacanear. Então, Sempre. E anos de terapia pra gente entender que as nossas histórias são diferentes das dos nossos pais, né?
muito Exatamente. diferentes. Que a gente vai escrever a nossa própria história. Que Vocês estavam pode falando ser, né? sobre- Que pode ser, pode a gente pode ser, repetir porque a o gente padrão, também tem um número exatamente. absurdo onde a maioria das Repete pessoas padrão. do mundo repete padrão. Sim, muito nesse São lugar raras as que conseguem se libertar É totalmente, isso, né? é Em isso. todos os sentidos. Amor, Muito eu fui pra retiro xamânico pra entender as coisas. Eu fui pra todo mundo. Eu fui Eu fiz fazer todo um tipo monte de de terapia coisa. que existe. Amor, Do- tudo. tudo. Eu também. O meu foi microfisioterapia. Chips, Nix, Constelação familiar. tudo. Fiz tudo. Tudo que existe. Fiz tudo. E descobri essas curas. Chorava. Estou... Chorava, é Vai, maravilhoso. mãe, te liberto. É. Vai, pai, eu te liberto. Eu te amo. Muito Mas te Hare Bo, Hare liberto. Krishna. Liberta. Então, mas a gente liberta quando a gente entende que a nossa não vai ser. Igual, que a gente Igual, pode reescrever exato. a história. É, mas, cara, na prática é difícil pra caralho. Pra Hoje, vira e mexe, eu me caceta. pego voltando pra mesma O tempo pessoa. todo. Basta uma gatilhozinha aqui, só. Volta Porque é tudo isso, é o em um hábito. segundo. A gente se criou assim, a gente se fez assim. Então, é o que eu tô falando. Para eu aprender a ter paciência com o João, eu tive que saber que ele precisa de descanso, que ele precisa respirar, que com ele é diferente do José. José, foco assim, fez tarefa de casa, não precisa nem preocupar. O João, se eu for que nem o José, não vai dar certo. E eu fui aprendendo a ter paciência. Não foi uma, foi duas, foi três. Eu errei de umas 10. Aí ela sempre poder falar assim: não, Nossa. agora eu vou aprender. Vou parar de gritar. Eu Não tem como imagino, parar meu de filho gritar tem quando eu 2, consegui. já me Mas- segurei algumas vezes, já falei, Oh, eita. melhorei muito. Tem várias coisas que eu fazia como mãe que eu ficava, tipo... Tem uma coisa que eu faço muito, que é falar uma coisa que eu vou fazer e não fazer. Eu tô nessa fase agora. Se você não parar, eu vou tirar o celular. Eu falo muito que eu não vou fazer. E eu falo besteira, tipo, vou cancelar sua festa de aniversário. Não vai mais na Disney. Só que eu, obviamente, não vou deixar de ir na Disney, mesmo que ele queira. Eu não quero deixar de ir na Disney. Entendeu? Muito maravilhoso. Não vou. Então, por que eu falei? Entendeu? Tonta. Não é? Fala umas coisas que nem ela vai querer fazer pra ela. Tipo, Não, eu quero ir na Disney. eu quero ir na Disney. Tipo, eu vou ter que te levar, Não vou mas cancelar. não vou cancelar. Entendeu? Cara, não, e é muito engraçado, porque eu acho que isso eu ainda não falei, e eu me peguei... minha mãe, eu sempre tive esse problema com minha mãe pela falta de carinho, de amor no cuidado físico, assim, sabe? De toque, de abraço, Acolher. de presença, de sentar pra fazer aula, de ir numa reunião escolar, porque minha mãe trabalhava muito. Mas o ponto que eu quero chegar, o quanto a gente acaba repetindo. Outro dia eu tava fazendo nuggets do meu filho, que eu amo cozinhar pra eles. Eu amo, isso é uma coisa que eu adoro, é fazer a comidinha dos meus filhos. Adoro, terapia pra eu mim. queria fazer isso. Eu adoro. Só que meu filho tem 2 anos. E ele não entende que eu tô fazendo para ele a comidinha. Não entende. E ele lá puxando a minha calça, mamãe, querendo brincar comigo. E eu, mamãe tá fazendo seu nuggets. Muito feliz aqui, tipo, fazendo... E ele querendo a minha atenção. Tipo assim, e era exatamente... Você tava dando atenção pra ele, mas de outra De forma. outra forma, só que ele não vai obviamente entender. ele não vai entender, porque eu passei a minha vida inteira recebendo esse tipo de atenção da minha mãe, que cuidava da gente do jeito que dava, costurando a nossa roupa, né, pagando, correria. bancando as filhas sozinhas, sem o pai, que meu pai, né, não ajudava em casa. Então ela conseguia daquele jeito, que era a demonstração de amor dela, e até hoje ela foi pra minha casa agora há pouco tempo, e ela costurou meu armário inteiro, cada botãozinho, buraquinho, nananana. Isso é uma Continua delícia. sendo o jeito dela demonstrar amor através do serviço. E eu vou chorar. E eu demorei muito tempo para aprender e aceitar esse amor. E aí eu vi eu fazendo a mesma coisa com meu filho, porque para mim era mais fácil servir do que parar e brincar com ele. Para mim era muito mais fácil. Já aconteceu algumas vezes essa situação de eu estar arrumando o armário dele inteiro, que eu tenho um toque da arrumação da bagunça do armário dele, e eu tenho rede de apoio paga para fazer isso. Né? Mas eu gosto, tenho prazer, só que não só porque eu gosto, tenho prazer, porque para mim é mais fácil cuidar dele com o serviço do que sentar e brincar. Eu tenho essa dificuldade. São as mães da nossa geração. Então também, era né? tipo, eu repetindo as mesmas coisas, e aí só que graças a Deus, porque eu sei o quanto isso pra mim foi duro de entender, eu levei 37 anos pra aprender e entender, precisei ter filhos pra perdoar de Entender, certa forma e entender. Então isso eu não quero repetir com os meus filhos. Então eu tive, na hora eu consegui perceber e deixar o nuggets na geladeira do jeito que tava parado e ir brincar com ele, sabe? Assim, então Você já ressignificou, já mudou a rota, né? que importante. quebrou Já o padrão. mudou, quebrou padrão. Cara, isso é maravilhoso. Quebrou o padrão. Quebrou. É isso aí. Quebrou isso aí. Eu sei que na casa da Priscila, o Dia dos Pais foi muito Isso. emocionante. O Romeu preparou uma surpresa pro Bruno. Conta pra gente essa história.
Olha, desde o primeiro Dia dos Pais, o Romeu sempre fica numa expectativa para fazer todas as coisas possíveis para o Bruno. E na primeira vez ele montou uma caixa, ele tinha 6 anos, né? Ele montou uma caixa, botou embrulho na caixa e foi botando coisas lá dentro. Ele fazia uma caixinha de sapato com uma janelinha escrito sei lá o quê, e aí com uma luz dentro. Artista já, né? Artista, tipo, fazendo A veia da família. um monte de coisa que ele fez pro Bruno, né? Então era uma caixa que o Bruno ia tirando um monte de coisa e tinha cartinha, tinha desenho, tinha não sei o que. Ele fez uma história, escreveu uma história. Enfim, então todo Dia dos Pais ele prepara alguma coisa. Ele já fica ansioso para saber como é que vai ser, né? E aí dessa última vez, a gente se mudou tem pouco tempo para uma casa de condomínio. E o meu, ele aprendeu a andar de bicicleta num outro condomínio que a gente morava, que só tinha subida e paralelepípedo. Então não dava muito para ele andar de bike lá. E depois a gente se mudou para um AP, então também não dava para andar lá embaixo. Então agora, lá no condomínio, ele consegue ter essa liberdade com a bicicleta, né? E aí ele queria que o Bruno também tivesse esse momento, bicicleta. Então a gente preparou junto, né? Ele pensou, a gente foi lá, comprou uma bicicleta e ele fez, mano, um caça ao tesouro com o Bruno. Então ele deixou a bike guardada num depósito e foi fazendo assim. Ele adora caça ao tesouro também, né? Então assim, enfim, várias charadinhas, aí o Bru ia para um lado, depois ia para o outro, depois ia para o outro, tipo várias, a casa inteira, e ele levando pela mãozinha numa ansiedade, numa expectativa, até que rolou o momento lá. Então, assim, não é o que é dado, né? É todo esse momento, essa preparação e vou pensar uma coisa, ele imagina o pai feliz, assim, e quer fazer, sabe, o Bru ficar feliz. Então, todo Dia dos Pais tem alguma surpresa, tem alguma coisa pra ele. Gente, que fofura. Mas tem uma coisa com os pais e mães que eu tive uma conversa com minha mãe esses dias, e a minha mãe falou assim, porque minha mãe vira e mexe, você prefere o seu pai, você prefere o seu pai. Piorou depois que eles se separaram? Aham, sempre foi. É porque meu pai tem a mesma profissão agora... que eu, tal, não sei o que, a gente tem, meu pai é muito parecido. Troca, né? Tem uma mas eu tô troca muito parecida com minha artística. mãe, só que minha mãe não percebe isso. Minha mãe é uma pessoa muito engraçada, ela tem um gênio muito forte. Aí ela tava falando isso pra mim. E eu tava percebendo que esses dias em casa, tem uma coisa que os meus filhos estão na fase de brigar muito. Irmão que tá na fase de brigar, implicar um com o outro. E aí eu perguntei pra babá, que fica nas duas casas, eu falei, como é que tá lá? É assim? Que não é possível, assim. Comigo é o tempo inteiro, parece que competindo pela minha atenção também. Falei, não, menos. Aí eu falei, cara, por que vocês respeitam mais o papai e não a mamãe? Aí eu fiquei pensando nisso, o José falou, não, porque a gente respeita os dois. Eles tentaram trocar ali, mas eu sei que não. Porque quando eu falo, eu vou ligar pro seu pai para resolver, é na hora, assim, sabe? E a mãe, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando sobre isso, mãe e pai. Que às vezes parece, para nós que somos mães, que ama mais o pai, que olha mais o pai, que dá mais valor pro pai, que nem quer dormir com o pai. Pai vai fazer coisas de Dia dos Pais. Não, maior, amiga, eu acho que foi quê, só o prenúncio, tá? Eu acho que eu vou... Tô só então, começando mas então, aí. eu vou te explicar isso. Foi só um gostinho que já desceu ouvir. meio amargo aqui. O pai talvez nunca tenha ouvido, eu prefiro minha mãe, mas eu já ouvi várias vezes, entende? E aí eu tava descobrindo isso porque, assim, realmente, a minha mãe, quando a gente tem alguma discussão, eu não me preocupo, porque eu sei que o amor dela é incondicional. Quando eu brigo com meu pai, eu fico com medo, de alguma forma. Eu fiquei pensando sobre isso, porque como mãe... Mãe. Nossa, é totalmente. Não, e você sabe que a minha terapeuta me respondeu. Quando eu comentei meio solto ali, porque eu tava não querendo olhar que eu podia estar sentindo aquilo. Tipo, falei, mas tá acontecendo isso, já foram quase. Aí deu uma semana ela dormindo. Eu falei, uma semana que ela tá. Falei, será que eu fiz alguma coisa de. Tipo, você fica uma coisa, será que. O que eu fiz de errado? Hoje já tá tudo ótimo, mas legal. assim. Não, hoje já tá tudo ótimo, mas naquele momento eu tava assim. Será que eu errei alguma coisa? Ela falou assim, só tá acertando. A sua filha tem segurança da relação de vocês, do encontro de vocês. Eu acho que é um pouco nesse isso, lugar. aí eu fiquei reparando porque eu me senti mal. Porque eu falei assim, por que quando meu pai fica um pouco chateado comigo, eu fico tão preocupada? E quando a minha mãe fica chateada, eu não tô nem aí. Aí eu fiquei percebendo que não é que eu não tô nem aí. É uma confiança. Porque a minha mãe, assim, meu pai sempre foi um ótimo pai. Meu pai sempre foi muito, muito querido. E mesmo nas dificuldades de estar viajando e correndo atrás do dele, quando ele estava, ele tinha presença. Mas é diferente.
A minha mãe estava lá em todas as febres, em todas as dores, nos momentos mais difíceis, no corre, e cuidando, e dando limite, sabe? Era ela. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida de que se eu fizer idiotice, se eu brigar com ela não vai me rejeitar, ela não vai parar de falar comigo. Já meu pai é mais rígido, então eu fico sempre... eu tenho que... É engraçado. E aí isso acontece com os nossos filhos, vai acontecer. E eu sinto que é isso, tipo assim, com a minha mãe, se eu falar pra minha mãe que ela é chata, ela vai me perdoar. Agora, meu pai, ele não vai... Vai digerir de uma não outra vai digerir forma. de outra forma. Eu sabe? também tinha muito isso com meu pai, né, faleceu, eu tinha 17. Mas mesmo depois, né, dele ter partido, eu e minhas irmãs, a gente sempre teve ele muito colocando uma capa de super-herói, assim, de pai. E só merda, eu começava a falar merda, que aliás, já falei tanto, é uma lista de nada, de quase nada de bom, coitado. Juro, assim, mas por quê? Porque a gente coloca sempre a mãe num lugar, exatamente nesse lugar, assim, de posso fazer tudo, nananã, de tudo. Não, e quase de ela tá ali pra isso mesmo. Ela nasceu pra isso, ela vai estar lá. Isso não é e bom? esse pai... Eles têm segurança. Porque se eles fazem isso com a gente, eu pensei assim depois, ele tem tanta segurança no meu amor, tanta certeza que eu amo ele, não importa o quê, que aí foi quando eu... Tudo bem. Né? Exatamente. Eles querem conquistar o pai o tempo inteiro. A mãe, eles já sabem que tá ali. Aí eu troquei, eu ressignifiquei essa história de, em vez Mudou de... o prisma, Pô, né? gosta mais do pai, o pai tá melhor que eu. Então, quando eu ia pra esse lugar, eu falei, não, ao contrário, eles têm tanta segurança com a mamãe, tanto acolhimento, que isso é bom, por um lado. Sim, Porque sim, eu nessa tive que olhar a relação. minha relação. E com a minha mãe eu tenho Nunca uma tinha segurança pensado absurda. nisso, desse Entendeu? lado, É isso. Por isso que, mãe, se seus filhos falarem papai, tá tudo certo. Aliás, você que já tá dando recado pra elas, o que vocês podem deixar de conselho pra quem tá passando por isso, ou pra quem tá criando coragem de tomar essa decisão de se separar, ou pra quem... O que vocês diriam? Eu acho que a melhor coisa é isso que a gente já falou aqui no comecinho, né? Que se você está pensando nos seus filhos, o que é melhor para os seus filhos, e é de fato ver a mãe feliz ou o pai feliz, estar num ambiente saudável, né? Então, se é uma relação disfuncional, continuar nela não vai fazer bem para o seu filho. A Pri falou exatamente o que eu penso, assim. Foi isso que me deu força, assim. E da onde você tirou coragem? Eu tirei coragem porque eu estava sendo uma mãe que eu podia muito mais. Eu podia ser mais como mulher, eu podia ser mais como ser humano, e eu queria dar exemplo, sabe? Eu não estava sendo mais uma pessoa que eu mergulhava. Eu estava totalmente Porque eu imagino que baseada deve no dar medo. um medo absurdo, uma insegurança absurda do que... Você não sabia que o Bruno estava lá te esperando, você não sabia que você ia reencontrar, né? E até a nós mesmas, sozinhas, é isso, o medo dessa rede de apoio. Como é que eu vou fazer? Porque, bem ou mal, por mais que o casamento já tivesse acabado, aquela estrutura já estava ali. Como eu sustentar? Então, porque no meu caso, né, tipo, a separação total de bens, como é que eu ia sustentar meus filhos na mesma casa, no mesmo lugar, sem mudar escola, nada, né? Eu tava muito preocupada com tantas coisas, eu falei, cara, é isso que a Pri falou. E eu acho que isso é uma coisa que pesa muito. Se você pegar uma parte, né, acho que a maioria das mulheres, na verdade, aquelas que não têm independência financeira, eu acho que elas acabam, às vezes, isso é uma coisa que pesa no continuar na relação, porque elas não têm como se bancarem e bancar os filhos, né? E muitas vão pra rua. E muitas vezes é isso, elas sabem que se separar não vai ter ajuda do pai. Pois né? Que é o que que aconteceu na minha casa. Meu pai foi embora e... Mas financeiramente também foi embora. Todo 100%. 100%. O negócio é que a gente dá conta. Dá conta. Né? Do jeito que for. A gente dá conta. É ter vontade, é isso. E saber que, cara, é respirar, é saber que vai ter um tempo de mudança difícil. E que no momento talvez você vai sofrer com esse... Talvez não, com certeza. Com certeza. É que eu sofri. Tem gente que está mais segura, tem mães que estão mais seguras, para né? mostrar que nesse rompimento específico não teve... Não, mas cada vez que o filho dela vinha perguntar se o Do celular pai, do papai mudou de número... Doía, né? Será que ele morreu, mamãe? Nossa, será que ele morreu, mamãe? Pra mim, sofrimento já foi, maior que esse. Pra mim já foi a dor comigo, né? Tipo assim, o ódio, a raiva deles comigo. Tipo, você é culpada por destruir nossa família, né? Ficou um pouco isso. Não tem como não ser muito difícil. E eu sabia que com o tempo eu ia mostrar pra eles o quanto eu ia ficar melhor, porque eu fui ficando melhor.
Então eu virei uma mãe mais presente. Eu já era presente, imagina, agora eu tô mais presente, olhando meus filhos como nunca, feliz. Então, Você tá mais inteira, né, amiga? Você tá mais você, Exatamente. mais inteira, mais disposta, mais... É uma matemática meio Exatamente. simples, né? Enquanto a gente não tiver inteiro, a gente não se dá inteiro. É isso. Porque você não tem pra dar. Então, enquanto você não tiver, Falou tudo. e se você tiver em pedaços, você vai dar um Dá um pedaço pedaço. só. Falou tudo. E seus filhos merecem Falou tudo. você inteira, É. né? Da forma que for. Então, acho que é isso, É né? isso. Com a Kundalini em dia, por favor. Kundalini em dia. E tem isso que é Mulherada. maravilhoso, gente. Mãe tem um monte de medo, insegurança, mas na hora de defender os filhos, a gente é capaz de muita coisa, né, marida? Segura todas as ondas. E se tem uma coisa que a gente gosta de repetir aqui, é que mãe feliz faz um filho feliz. Queria agradecer muito a troca de hoje, espero que a gente tenha inspirado muitas mulheres a lutarem pela sua felicidade. Os filhos agradecem. Muito, muito, muito obrigada, Pri, Vanessa. Que delícia ter vocês aqui hoje. Achei que hoje foi corações escancarados. né? Quase assim. em casa aqui. O Mil e Uma de hoje chegou ao fim. Quero muito agradecer a todos vocês que estão com a gente, porque só faz sentido porque vocês estão aí. A gente se encontra semana que vem, segunda-feira, às 19 horas, aqui no nosso canal Mil e Uma Tretas ou na sua plataforma de áudio favorita. Beijo! Até semana que vem. Obrigada. Gente, foi lindo! Foi uma delícia. Foi muito E é muito gostoso. louco.